Vamos corrigir nossa apostila. Apostila de xadrez, módulo do peão. O xadrez é um esporte intelectual, disputado entre duas pessoas que possuem forças iguais, peças, sobre um tabuleiro. Este jogo representa uma batalha em miniatura, onde cada lado comanda um exército, o branco e o preto. O xadrez é uma aventura apaixonante. Quanto mais você joga, mais se diverte. Vamos conhecer então as peças que compõem o jogo. Primeiramente, o tabuleiro. O tabuleiro é o campo de batalha, onde ficam as peças, e é dividido em 64 casas. 32 casas brancas e 32 casas pretas ou escuras. A maneira correta de colocar o tabuleiro é com a casa branca do lado direito. Veja abaixo. Então, ao sentarmos, essa casa do canto direito tem que ser branca, senão o tabuleiro está errado. As peças que compõem o jogo. O jogo é composto de um rei branco, uma dama branca, uma torre branca, bispo branco, cavalo branco e peão branco. E também as respectivas peças negras. Cada jogador possui em quantidade um rei, 2 torres, 2 cavalos, uma dama, 2 bispos e 8 peões. É importante destacar que o tabuleiro é composto de colunas, fileiras e diagonais. Uma coluna é uma sequência de casas na vertical. Uma fileira é uma sequência de casas, de 8 casas, na horizontal. E a diagonal é uma sequência de casas de mesma cor. Existem as diagonais de casas negras e as diagonais de casas brancas. Então vale observar que as casas das colunas e das fileiras são de 2 cores, brancas e pretas alternadamente. E das diagonais são sempre da mesma cor, ou todas brancas ou todas pretas. As colunas são representadas por letras e as fileiras por números, como vamos ver mais para frente. Vamos resolver o primeiro exercício. Pintar a linha de vermelho. Pintar a casa de verde. A casa é composta de um único quadrado. Pintar a coluna de azul. E, finalmente, pintar a diagonal de amarelo. Agora vamos pintar de amarelo as fileiras 1, 5 e 7. Lembrem-se que as fileiras são linhas horizontais. Fileira 1. Fileira 5. E fileira 7. E vamos pintar de vermelho as colunas A, D e H. As colunas são sempre linhas verticais.
e são representadas por letras. A, coluna D e coluna H. Próximo exercício, pintar as casas que estão faltando no tabuleiro abaixo. Esse exercício é para mostrar ao aluno que as casas são alternadamente claras e escuras. A primeira casa do canto direito tem que ser branca. Então, na sequência, uma casa escura, uma casa branca e assim, e uma casa escura. Vamos lá. Vamos pintar de vermelho as casas. Essa casa é escura, essa é branca. Essa tem que ser escura. Essa é branca, essa tem que ser escura. Seguindo, na segunda linha, se essa é escura, essa tem que ser clara. Então essa tem que ser escura. Se essa é escura, essa é clara. Essa é escura. Essa é clara e essa é escura. Podemos notar que também podemos traçar a diagonal das casas escuras. Então, no caso, podemos seguir aqui pela diagonal. Essa tem que ser escura. Seguindo a diagonal, essa tem que ser escura. Essa também. E essa também. Essa outra diagonal. Sequência. E assim até preencher todo o tabuleiro. Seguindo, cada casa tem seu endereço. O endereço de cada casa é encontrado quando cruzamos a letra da coluna com o número da fileira. Então aqui no caso, estou cruzando a coluna D com a fileira 7. Então encontrei a casa D7. Estou cruzando agora a coluna G com a fileira 8. Então encontrei a casa G8. Agora vamos fazer esse exercício. Pintar de amarelo as casas C3, H1 e F4. Sempre a letra vai na frente do número. A letra da coluna e depois o número da fileira. Vamos lá. C3. Coluna C cruzando com a linha 3. Então, essa é a casa C3. Próxima, casa H1. Coluna H, fileira 1. Então é essa aqui, a primeira casa do cantinho. E, finalmente, a casa F4. Coluna F, fileira 4. Está aqui. F4. Então, sabemos agora que cada casa possui seu próprio endereço. Mais um exercício. Observe o diagrama ao lado. O diagrama é sempre o desenho de um tabuleiro. Escreva o nome das casas ocupadas pelas peças. No caso, eu vou procurar a Torre Negra e encontrar o endereço dela aqui no tabuleiro. A Torre Negra encontra-se na casa C, coluna C, fileira 1. Então é a casa C1. Vamos escrever. C1. O cavalo negro encontra-se na casa coluna F, cruzando com a fileira 6. Então é a casa F6. Coluna F, fileira 6. F6. E o rei negro? O rei negro encontra-se na coluna H, fileira 8. Então é a H8.
H8. O peão branco. O peão branco. O peão branco encontra-se na coluna B, fileira 7. Então é na B7. A dama branca. A dama branca encontra-se na coluna D, fileira 4. Então é a casa D4. E finalmente o rei branco. O rei branco encontra-se na coluna G, fileira 2. Então é G2. Vamos agora conhecer as peças do jogo de xadrez. Primeiramente, o rei. O rei é a peça mais importante do jogo. O rei pode mover-se em todas as direções, avançando apenas uma casa por vez. O rei nunca pode mover-se para uma casa ameaçada por uma peça de cor contrária. Ele também pode capturar as peças de seu adversário da mesma maneira que se move. Porém, ele nunca pode ser capturado, ou seja, o rei nunca sai do tabuleiro. Então, o rei é a peça mais importante. Quando perdemos o rei, perdemos o jogo. E essa situação denomina-se checkmate. Também vamos ver mais para frente. Vamos aqui a um exemplo. Então, aqui está o rei branco. E ele pode ir em qualquer uma dessas casas marcadas ao seu redor. Ou seja, ele pode ir em qualquer casa que esteja encostada na casa que ele está. Então, no diagrama ao lado, o rei branco pode ir nas casas D4, D5, D6, E4, E6, F4, F5 e F6. Ao todo, são 8 possibilidades. Aqui tem uma diferença. No diagrama ao lado, o rei branco pode ir para as casas D4, C4, C5, C6, E4 e E5. Ele não pode ir nas casas D6 e nem na casa E6, pois essas casas estão ameaçadas pelo rei preto. Então eu não posso jogar o meu rei nessas duas casas, porque senão ele vai ser capturado pelo rei negro, que está encostado nessas casas. E por outro lado, nem o rei negro pode ir numa dessas duas casas, pois senão ele também será capturado pelo rei branco. Então essas casas no momento são proibidas para ambos os reis. Vamos para o próximo exercício. No diagrama abaixo, faça um X nas casas onde o rei branco pode ir. Vamos observar primeiro o diagrama 8. Então temos aqui o rei na casa G1. Vamos analisar as casas que ele pode ir. Na verdade, ele pode ir em qualquer casa que esteja encostada na casa onde ele está. Isso tanto em diagonal como para frente e dos lados. Então vamos marcar as casas que ele pode ir com um X. Essa é uma e essa também. Para frente, essa. E na diagonal, mais essas duas casas. Então está aí. O rei branco pode ir em qualquer uma dessas 5 casas, nesse momento. Vamos para o diagrama 9 agora. Aqui, para trás, ele pode ir nessas 3 casas, que estão encostadas na casa que ele se encontra, nessas 2 outras, mas não pode ir nessas 3 casas da frente, pois senão ele será capturado pelo rei negro. E não podemos perder nosso rei de forma alguma.
pois senão perderemos a partida. A dama. A dama pode mover-se em todas as direções, tantas casas quanto desejar, mas não pode saltar sobre nenhuma peça própria ou do adversário. A dama também pode fazer capturas da mesma maneira que se move. Observe abaixo como ela se movimenta no tabuleiro. Então, a dama é uma peça muito forte. Como podemos ver, as setas indicam todas as casas que ela pode ir a partir da casa D5. Vamos para um exercício. A dama pode mover-se pelas diagonais, pelas filas e pelas colunas. Faça um X em todas as casas para as quais a dama branca pode ir. E escreva ao lado quantas casas são. Vamos então. Vamos marcar com um X. Primeiramente, ela pode ir na fileira ou linha na qual ela se encontra. Vamos marcar todas as casas com X. Na coluna que ela se encontra, ela pode ir também em todas as casas. Até esse momento temos 7 casas na coluna e 7 casas na linha. Agora faltam as diagonais. Como ela se encontra numa casa branca, precisamos traçar as diagonais brancas. No caso, essa casa, mais essas duas nessa diagonal. E na outra diagonal, esta casa e as restantes. Não podemos esquecer nenhum. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas na coluna. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casas. Mais nessa diagonal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 casas a dama pode ir a partir dessa posição. Então vamos marcar. A dama pode ir em 23 casas. Recordando, nós já aprendemos que o rei não pode ir em alguma casa que esteja sendo atacada por uma peça adversária. No diagrama abaixo, faça um X nas casas que o rei branco pode ir, mas lembre-se, ele não pode ir nas casas que a dama preta está ameaçando. Então, podemos observar aqui que a dama preta está atacando várias casas. Ela age nessa linha, nessa coluna e também nessa diagonal em torno do rei. Então, percebemos que o rei não pode ir em nenhuma dessas 3 casas, nenhuma dessas 2 casas da diagonal, pois a dama irá capturá-lo. Sendo assim, somente restam para o rei nas casas C5, que não está sendo atacada, A6 e A5. Somente o rei só poderá escolher uma dessas 3 casas para jogar agora, pois senão será capturado pela dama. Aqui apenas um passatempo. Na imagem abaixo, ligue os pontinhos do 1 até o 60 e você terá uma surpresa. Então, basta começar marcando pelo primeiro ponto, na ordem correta, do 1 ao 2, do 2 ao 3, e assim sucessivamente, e vocês vão completar a figura de uma dama. Agora vamos para a torre.
A torre se move em linhas retas, tanto na vertical, que é a coluna, como na horizontal, que é a linha ou fileira. Avança quantas casas desejar, mas não pode saltar sobre as outras peças. Ela também pode fazer capturas da mesma maneira que se move. Veja o exemplo abaixo. Então aqui temos uma torre localizada na casa E4, ela varre a linha e varre a coluna. Vamos fazer o exercício. Nos diagramas abaixo, faça um X em todas as casas que a torre pode ir. Então vamos no diagrama 14. Marcar as casas que a torre pode ir. Ela pode ir na coluna, para cima, para baixo, qualquer uma dessas casas. E na linha, deste lado a mesma coisa. Na linha, qualquer uma dessas casas. E na coluna. Mostre com uma seta como a torre pode capturar a dama. Então, nesse caso, vamos no diagrama 16 aqui, a torre, como é a vez dela jogar, ela poderia capturar a dama com essa jogada. Então, ela sai da casa que ela se encontra e vai até a casa onde está a dama, capturando-a. No diagrama 17, também sai da casa e pode capturar a dama. Já aprendemos que a dama pode se mover e capturar em qualquer direção. Nos diagramas abaixo, mostre com uma flecha como a dama pode capturar a torre. Agora a dama vai capturar a torre. Então, nesse caso, a dama sai da casa que se encontra, vai até onde está a torre e a captura, tirando ela do tabuleiro. No outro caso, a dama, pela diagonal, vai até a casa onde se encontra a torre, capturando-a. Agora, faça um X em todas as casas que o rei branco pode ir. Mas lembre-se, ele não pode ir em uma casa atacada. Então aqui, devemos observar que existem peças inimigas, peças negras. A dama vigia essa coluna e essa diagonal ao redor do rei. E a torre negra, por sua vez, essa linha. Então, o rei aqui não pode ir em várias casas. Se observarmos, só restam duas casas que ele pode ir sem ser capturado. Seria a casa F3 e a casa G3. Então o rei só pode ir nessa posição na casa F3 e na casa G3, pois nas outras seria capturado. Aqui também um passatempo, mostrando que a torre só pode andar em colunas e linhas. Mas é lógico que não existe tabuleiro com tantas casas. Então aqui, o caminho, a torre seguiria. É lógico que a torre não só joga um lance de cada vez. E até o castelo.
Agora vamos ver uma nova peça, o bispo. O bispo move-se apenas nas diagonais, avançando quantas casas desejar, mas não pode saltar sobre outras peças. Ele também pode capturar na mesma direção que se move. Observação: cada jogador tem 2 bispos. Um movimentará apenas nas casas brancas e o outro somente nas casas negras ou escuras. Então aqui podemos ver um bispo que se encontra na casa branca só pode mover-se nas diagonais brancas. Aqui mais um exercício. Nos diagramas abaixo, faça um X em todas as casas que o bispo pode ir. Então aqui temos um bispo de casas negras, só anda nas diagonais negras, e aqui um bispo que só anda nas diagonais brancas. Na diagonal, para baixo, a partir de onde ele se encontra, para cima também, e agora na outra diagonal menor, para cima e para baixo. Aqui então o bispo poderia ir em 9 casas diferentes. Agora o bispo de diagonal branca. Para cima na primeira diagonal, descendo. E agora na outra diagonal, para cima e para baixo. Está pronto. Nos diagramas abaixo, mostre com uma seta a peça que cada bispo pode capturar. Então, no caso, aqui temos um bispo de diagonal negra, vai capturar a torre. Vamos lá. Ele vai pela diagonal até a casa que se encontra a torre e tira ela do jogo. Aqui no caso, o bispo vai capturar a dama. Pela diagonal branca, vai até a casa onde se encontra a dama e tira ela do jogo, ocupando o seu lugar. Agora, em cada um dos diagramas abaixo, mostre com um X as casas que o rei branco pode ir. Sempre lembrando que o rei não pode ir para uma casa que está atacada. Aqui devemos observar que a dama negra está agindo na coluna E e o bispo na diagonal negra ao redor do rei. Sendo assim, o rei só pode ir nesse momento na casa G4, na casa G2 e na casa F2. No outro diagrama, também percebemos que a torre negra está vigiando a coluna E e a linha 4 ao redor do rei. Então o rei só pode ir para a casa D2, C2 e C3. O aluno deve notar que o rei não pode capturar a torre, pois ela está sendo defendida pelo bispo. O cavalo. O cavalo se move na forma de L, 2 casas por coluna e 1 por fileira, ou 2 por fileira e 1 por coluna, para frente, para trás ou para os lados. É a única peça que pode saltar sobre as outras em seu trajeto.
Ele também pode capturar as peças de seu adversário da mesma maneira que se movimenta. Note que o cavalo que sai de uma casa branca sempre cai numa casa preta, e o cavalo que sai da casa preta sempre cai na casa branca. Então vamos ver isso. Então aqui temos um cavalo, e ele pode ir para cima, para baixo e para os lados, formando um L. Então, ele pode ir aqui, um para frente, dois para frente, e virar tanto para a direita ou quanto para a esquerda. Para baixo a mesma coisa, ele vai andar uma, duas, vira para cá ou vira para lá. No lado, uma, duas, vira para cima ou vira para baixo. Na outra posição, uma, duas casas e depois ou vira para cá ou vira para cima. Então esse é o movimento do cavalo. Perceba o aluno que o cavalo que se encontra numa casa branca vai sempre cair nas casas negras. No caso, aqui, ele pode ir numa dessas duas casas, numa dessas outras duas casas, as casas marcadas com X são as casas que o cavalo pode ir a partir dessa posição. É lógico que ele só pode escolher uma casa para ir, né? Mas ele tem então 8 possibilidades. Perceba o aluno que o movimento do cavalo parece com um círculo, no qual ele se encontra no centro. Exercícios. Nos diagramas abaixo, faça um X em todas as casas que o cavalo pode ir. Então, esse cavalo que está aqui na casa D5, vamos marcar todas as casas que ele pode ir. Ele pode ir uma, duas e virar. Essa é uma casa. Uma, duas e virar para o outro lado. Essa é a segunda possibilidade. Para baixo. Uma, duas e vira para cá, ou uma, duas e vira para cá. Agora do lado esquerdo, uma, duas e vira. Uma, duas e vira. Para o outro lado, uma, duas e vira para baixo. Uma, duas e vira para cima. Então esse cavalo pode escolher uma dessas 8 casas para dar um salto. Agora o outro. Note o seguinte, o cavalo está numa casa branca, só pode cair nas casas escuras. Agora esse que está na casa escura só vai poder cair nas casas brancas. Mesma coisa. Uma, duas e vira. Marca a casa. Uma, duas e vira. Marca a casa. Agora para baixo. Uma, duas, vira. Marca a casa. Uma, duas, vira. Para o lado esquerdo. Uma, duas e vira. Uma, duas e vira. Agora para o lado de cá. Uma, duas e vira. Uma, duas e vira. Então o cavalo que está na casa escura só pode cair nas casas brancas. Agora vamos ver como o cavalo captura. Nos diagramas abaixo, mostre com setas as peças que o cavalo branco pode capturar. Então nesse caso o cavalo pode capturar tanto a torre quanto o bispo. É lógico que ele só vai poder escolher uma jogada para ser feita. Então, como ele capturaria a torre e como ele capturaria o bispo? No caso, ele sai daqui, formando L e captura a torre. Ou, ele sai daqui, formando também o L e captura o bispo. Nesse caso,
Nesse outro caso, ele pode capturar a dama ou o bispo. Então ele sai daqui. Captura o bispo. Ou sai daqui. E captura a dama. Sempre formando um L. Mas esse L pode ser de cabeça para baixo, de lado. Não tem posição. Agora, mostre com um X as casas que o rei branco pode ir. Lembre-se que o rei não pode de maneira alguma ir para uma casa atacada. Então aqui, o rei está ao redor dos cavalos e da Torre Negra. Vamos ver. A Torre Negra vigia essa linha, que impede o rei de ir para essas 3 casas. E os cavalos? Esse vigia 1, 2 e vira, vigia essa casa. E essa outra aqui. E esse outro cavalo que está numa casa escura, vigia essa casa branca e essa outra aqui. Então o rei não pode ir em nenhuma dessas 3 casas também, pois os cavalos estão vigiando. Resta para ele, então, somente a casa C2 e a casa A2. O peão. O peão avança sempre para frente em linha reta, na coluna. Uma casa por vez e não pode voltar. Quando sai da posição inicial, pode andar 1 ou 2 casas, conforme a vontade do jogador. Vamos ver o exemplo abaixo. Então o peão, no caso o peão branco, ele vai sempre começar aqui, ó, na segunda fileira. Na sua vez de jogar, ele pode escolher entre uma casa para frente ou 2 casas. Esse outro também é a mesma coisa. Pode escolher entre uma ou 2 casas. Já esse só pode jogar uma casa para frente, pois ele não está mais na casa inicial. Então agora é só de 1 em 1 passo. O peão nunca pode voltar. Ele só pode ir para frente. Vamos para mais uma série de exercícios. Mostre com uma seta como os peões podem se mover. Então aqui os peões brancos, em todo o diagrama, eles só podem ir para cima. E em todo o diagrama, os peões negros só podem ir para baixo, ou seja, descer. Vamos analisar cada caso. Esse peão não se encontra mais na casa de origem, que seria a fileira 2. Então ele já se moveu. Portanto, só pode mover uma casa de cada vez. Ele só poderia ir para essa casa aqui. Esse outro também já se moveu. Então ele só pode ir para uma casa para frente. No caso, essa aqui. Já esse e esse outro se encontram na casa inicial, ou seja, na fileira 2, onde começam os peões brancos. Então ele pode escolher entre 2 casas ou uma. Então esse peão poderia jogar uma casa ou 2. É lógico que tem que escolher. E esse outro também. Ou uma casa ou 2. Também é uma questão de escolha.
Já no caso dos peões negros, eles só podem descer. Os peões negros começam na fileira 7. Então esses dois aqui podem jogar uma ou duas casas. Depende do gosto. Então pode jogar uma ou duas. E esse também. Uma ou duas. Já esses dois só podem jogar uma casa, pois já mexeram. O peão tem uma particularidade. Ele anda de um jeito, mas captura de outro. Todas as peças que vimos até agora capturam do mesmo jeito que se movem. O peão não. Ele anda somente na coluna, mas captura na diagonal. Então, aqui temos o peão capturando um cavalo, ele sairia da coluna D e entraria aqui na coluna E, expulsando o cavalo. E nesse caso, esse peão capturaria o peão negro, também na diagonal. O peão tem outra particularidade. Ele pode coroar ou promover. Após uma longa caminhada, quando o peão chega à última fila, você pode trocá-lo por uma dessas 4 peças. A dama, a torre, o cavalo ou o bispo. Tem que escolher uma das 4. Só não posso trocá-lo por um rei, pois rei só existe um no jogo. Então aqui vamos para o exemplo. Veja abaixo. O exemplo de um peão chegando à última fileira e sendo transformado em dama. Então o peão chegando aqui na última fileira, né, ele começou aqui, ele foi andando, até chegar aqui na 8ª fileira. Chegando na 8ª fileira, automaticamente ele é transformado numa das 4 peças. Geralmente a gente escolhe a dama, pois ela é a peça mais forte. Aqui um passatempo, né? Pinte cada espaço com a cor indicada por Pedro e escreva o nome das peças que aparecerão. Então pintar tudo que tem o número 1 aqui com amarelo, tudo que tem o número 2 com vermelho. E assim por diante. E aí vocês vão perceber que aqui tem um desenho de uma torre e aqui tem um desenho de um bispo. Então, que peças você está vendo? Um bispo e uma torre. E aqui finalmente temos a posição inicial do jogo, como são montadas as peças. Então, as brancas sempre ficam colocadas na fileira 1 e na fileira 2, e as negras sempre na fileira 7 e na fileira 8. É assim que começa o jogo. E nos diagramas impressos em papel, as pretas se movimentam sempre de cima para baixo. E as brancas sempre vão se movimentar de baixo para cima. Então os peões brancos vão subir e os peões negros vão descer. Sempre desse jeito. Como se pode ver, a casa do canto direito é sempre branca. Então aqui, ó, a casa do canto direito tem que ser sempre branca. Senão o tabuleiro foi colocado errado. E também é sempre bom observar que a dama sempre está colocada na casa de sua cor. Então a dama branca sempre vai estar na casa central aqui branca, e a dama negra vai estar sempre na casa central negra. Na verdade, as damas ficam na coluna D. Então observem que as torres ficam nos cantos dos tabuleiros, seguidas dos cavalos e depois dos bispos.
e na área central ficam o rei e a dama. Então a ordem é sempre essa: torre, cavalo e bispo, torre, cavalo e bispo. Dama na coluna D e rei na coluna E. Outra coisa, as peças brancas sempre devem iniciar a partida. Agora aqui um exercício: nos diagramas abaixo existem erros de colocação das peças. Pinte de amarelo ao redor das peças que estão trocadas. Então aqui, gente, podemos observar que a dama é branca, mas está numa casa escura. É um erro muito comum, né? Então, se a dama é branca, ela tem que estar na casa branca aqui do centro, na coluna D. Então isso aqui já está errado, né? E o rei também está errado. Então aqui eles estão invertidos. Agora aqui no outro, um outro erro comum também, que é o cavalo e o bispo invertido aqui, ó. Então é torre, cavalo e bispo. Igual tá aqui, ó, desse lado. Então aqui tem um erro também, ó. Aqui cavalo e bispo estão trocados. Geralmente são os erros mais comuns na hora de montar a peça, tá? Bom, aqui tem os 10 mandamentos do xadrez, que fala sobre algumas regras que devem ser obedecidas. Eu vou passar meio rápido aqui, porque tem umas coisas que vocês ainda não entendem. Então vamos lá. Não falar fora de hora, quando estiver jogando ou quando o professor estiver falando. Manter o silêncio. Não perturbar os adversários e colegas. Bom, isso não é só no xadrez, né, gente? Cheques não devem ser avisados. Todo jogador tem a obrigação de observar que seu rei está em xeque. Então, quando o rei está atacado, ninguém precisa avisar que o rei do adversário está atacado. 4. Não interferir em outras partidas. Não dar palpites, não avisar quedas de seta, nem o tempo do relógio. Então o relógio também vocês não viram ainda. É o relógio de xadrez que controla o tempo. E não devemos dar palpites, ou seja, não podemos nos intrometer na partida que está sendo jogada por outros. 5. Quando for jogar uma partida, cumprimentar o adversário antes e ao final da mesma. Isso é regra de educação, né, gente? 6. Não bater as peças com força no tabuleiro, nem bater forte no relógio. Então aqui, quando a gente está jogando, né, não precisa bater forte, dar pancada no tabuleiro. 7. Fazer cada lance, mesmo que seja um roque, que a gente não viu ainda, tá? Uma promoção ou uma captura, com apenas uma mão e acionar o relógio com a mesma mão. Então isso também aplica-se ao relógio, então ainda não dá para vocês entenderem muito bem. 8. Peça tocada é peça jogada. Quando o jogador toca numa peça, ele está obrigado a movê-la caso exista um movimento possível. Pense com calma e só toque na peça quando tiver certeza da jogada. Então, na hora que a gente está jogando, né, se a gente toca numa peça, a gente é obrigado a jogar ela, certo? Então, tem que tomar algum cuidado, pensar bem antes de colocar a mão na peça. Soltou, colou. Isso quer dizer o quê? Quando uma peça é solta numa casa, o lance não pode mais ser mudado. Então, se a gente pega a peça no tabuleiro e joga para uma casa e larga ela, acabou, não tem mais como voltar, tá? Existe uma exceção aqui, né, que é quando o lance que a gente está fazendo não é um lance normal, ou seja, uma jogada errada, né? Então aí sim o jogador pode corrigir. Mas isso também talvez vocês ainda não entendam muito bem. Jogador principiante.
E 10, após o relógio do adversário ser acionado, o lance ilegal está sujeito à punição. Então isso também, essa regra também fica um pouco difícil eu explicar agora, porque é questão do relógio, e relógio vocês ainda não sabem direito como que é e como funciona. Mas, então vamos seguir, né? Recordando, então aqui nós vamos escrever o nome de cada figura. É uma cruzadinha aqui. Então aqui temos o peão, né? Aqui o rei. Aqui a dama. Tem muita gente que fala rainha, né? Mas vamos nos acostumar a chamar sempre de dama, tá? A torre. E finalmente o bispo. Aqui também, ligue cada peça ao seu balãozinho com uma flechinha. Então aqui já está feito o rei, né? O rei, ele é a peça mais importante do jogo. Quem perde o rei, perde o jogo. Esse aqui é o peão. O peão, ele só pode andar para frente e não volta nunca. Então esse é o peão. Sou a peça mais poderosa. Então é a dama, né? No caso, esse aqui é o bispo. O bispo só caminha nas diagonais, né? Então, o bispo é aqui. E o cavalo? Sou a única peça que pode saltar sobre as outras peças. Então, a única peça que pula é o cavalo, não tem outra. E finalmente a torre. A torre só caminha nas fileiras e nas colunas, ou seja, na vertical e na horizontal. Então tá aí. As peças variam de valor, né? Então cada peça tem seu valor. Por quê? Porque quanto mais forte é uma peça, maior é seu valor. Quanto mais casas a peça pode ir, mais forte ela é, né? Então, por isso que a dama, como ela vai em várias casas ao mesmo tempo, ela é considerada a peça mais forte. E o peão é considerado a peça mais fraca. Por quê? Porque o movimento dele é bem limitado. Só que tem uma coisa, o peão é a peça que possui maior quantidade no tabuleiro. São 8 ao total. Então, no xadrez, cada peça tem seu valor. Vejamos abaixo. Então, baseado na tabela ao lado, podemos observar que um cavalo vale 3 peões. Tá? Se a gente colocar o peão valendo 1, né? Então o nosso peão é uma unidade. Então, o cavalo é a mesma coisa que 3 peões. Então ele vale por 3 peões. Tá? Uma torre vale 1 bispo e 2 peões. Ou seja, uma torre, como ela vale 5, ela vale o mesmo que um bispo, que vale 3, mais 2 peões. Então a torre vale 5 peões. Uma dama, como vale 9 peões, ela pode também ser trocada por 2 bispos e um cavalo, porque quando eu tenho 2 bispos e um cavalo, eu também tenho 9, né? 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. E assim por diante. É importante observar também que o rei não tem valor, pois quem perde o rei perde o jogo. Portanto, dizemos que o rei tem valor infinito. Então, o rei não tem sentido você trocar ele, né? Perder o rei, perde o jogo.
O valor de cada peça está relacionado principalmente com sua capacidade de movimento no tabuleiro. Por exemplo, a dama joga como um bispo e como uma torre ao mesmo tempo, portanto vale mais do que ambos, né? Então, se a torre vale 5 e o bispo vale 3, a dama joga como a torre e joga como o bispo. Só que ela joga ao mesmo tempo, então ela vale um pouquinho mais que 5 e 3, que dá 8, né? Então a dama é considerada como uma peça que vale 9. 9 unidades. E qual que é a unidade? O peão, pois ele vale 1. Então esse é o valor das peças, é o valor da força das peças. Olha aqui, ó. Nessa balança aqui a gente tem alguns exemplos, nessas balanças aqui. Então, uma dama, como vale 9, é a mesma coisa, está vendo que a balança está equilibrada, né? Então eu posso considerar uma dama como valendo como se fosse uma torre, um cavalo e um peão. Por quê? Porque a torre vale 5 e o cavalo vale 3. 5 mais 3, 8 e mais um peãozinho, 9. Então 9 da dama equivale a 9 dessas 3 peças. Outro caso, um bispo que vale 3 é a mesma coisa que 3 peões. A balança está equilibrada. Outro caso aqui, uma torre que vale 5 mais um peão que vale 6 é a mesma coisa que um cavalo que vale 3 e um bispo que vale 3. 6 por 6. Mais um bispo que vale 3 mais 2 peões equivale a uma torre que vale 5. Precisamos saber, então, corretamente o valor das peças. Quando a gente troca um bispo por um peão, a gente está levando um certo prejuízo, né? Porque o bispo vale 3 e o peão vale 1 só. Então temos que tomar cuidado e por isso é importante conhecer o valor das peças. Então aqui tem umas continhas para exercitar o que nós acabamos de ver, né? Então um peão que vale 1 mais uma torre que vale 5 dá um 6. Duas torres, né? São 5 mais 5. 5 mais 5 vão ser 10. Aqui eu tenho então 9 de uma dama mais 3 de um bispo. 9 mais 3 vai dar 12. Aqui eu tenho 3 e 3. 3 do cavalo e 3 do bispo. O bispo e o cavalo têm o mesmo valor, né? Então quando eu estou 3 mais 3 vai dar 6. Agora, aqui temos peças de cores diferentes, né? Então seria subtração e não soma. Então, uma torre branca menos uma torre negra. Então, 5 menos 5 vai dar 0. Então, quando eu troco uma torre por outra torre inimiga, eu não estou ganhando nem perdendo. Ou seja, está dando 0 aqui. Agora, eu estou trocando um cavalo por um peão. Então, está dando uma diferença. O cavalo vale 3 e o peão vale 1. Então, vai dar uma diferença de 2, né? 3 menos 1, 2. Agora aqui, um bispo que vale 3, menos um cavalo que também vale 3. Então, quando eu troco um bispo por um cavalo, ninguém perde, ninguém ganha. Dá 0. E finalmente, uma dama que vale 9, sendo trocada por uma torre que vale 5. Então, 9 menos 5 vai dar 4. Então, no caso, quem está com a branca aqui está perdendo 4, né? E quem conseguiu trocar a torre pela uma dama está ganhando 4. Aqui agora vamos ver o famoso cheque. O cheque nada mais é do que, toda vez que o rei está sendo ameaçado por alguma peça adversária, dizemos que ele está em cheque.
Então vamos ver agora alguns exemplos aqui para ficar bem claro. A torre está na reta do rei. Então aqui eu tenho um cheque típico com uma torre. O peão preto que desce, né, está atacando o rei, porque o peão ele ataca pela diagonal, né? Então, ó, o peão está dando um cheque no rei. Agora aqui um bispo que anda nas casas negras atacando o rei aqui que se encontra nessa casa negra no canto aqui, ó. Um cheque típico com o bispo. Outro cheque típico com o bispo também. Uma dama na reta do rei, então ela está atacando o rei aqui na fileira, né? É lógico que aqui é apenas uma parte do tabuleiro, né? Não é um tabuleiro desse tamanho não, viu, gente? É só uma parte. Isso aqui é para facilitar o espaço aqui, tá? Olha agora aqui um cheque típico de cavalo. Então o cavalo vai fazer 1, 2 e vira e vai atacar o rei aqui, ó. Se o rei não sair daqui, ele vai ser capturado. Então aqui eu coloquei, ó, o aluno deve notar que apenas uma parte do tabuleiro está sendo mostrada nos diagramas acima, né? Não é um tabuleiro pequeno não, é só uma parte. Isso aí é só para economizar espaço. Como vimos, o rei estará em xeque sempre que estiver na trajetória de uma peça inimiga. O rei não pode permanecer em xeque. Então, se ele está em xeque, ele tem que ser defendido de alguma forma. E nós vamos ver agora as defesas do xeque. Quando o rei está em xeque, ele só tem 3 possibilidades no máximo. Ele pode correr, que é a mesma coisa que fugir, ou seja, ir para uma casa que não está sendo atacada. Ele pode cobrir, que seria colocar uma peça amiga na frente do xeque. Nós vamos ver daqui a pouco. E capturar, ou seja, comer, né? Capturar. Então, ou ele ou outra peça captura a peça que está dando cheque nele, né? Nós vamos ver agora os 3 casos. São as 3 defesas possíveis do cheque. Então, correr, cobrir e capturar são as 3 possíveis defesas para um cheque. São os chamados 3 Cs, né? Então, tudo começa com C. Correr, cobrir e capturar, que podem salvar o rei atacado. Se o rei atacado não consegue nem correr, nem cobrir e nem capturar a peça que o está atacando, é checkmate. E a partida está encerrada. Então agora vamos examinar, para a gente entender, né? Vamos examinar os exemplos onde são utilizadas as maneiras de defesa do cheque. Os 3 Cs. Então o primeiro C, que é o correr, que é a mesma coisa que fugir, né? Então, ó, vamos observar aqui, ó. Observe que o bispo branco está ameaçando o rei negro. Ó, o bispo está atacando o rei negro. Tá? Agora, então o rei negro precisa se defender. Então ele vai correr, né? O que ele vai fazer então? Correr. Correr seria escapar do cheque do bispo, movimentando-se. Agora o rei negro se defendeu do cheque, correndo para uma casa que não está atacada. Então não adianta ele correr para uma casa que está atacada, né? Ele tem que correr para uma casa que não tem nenhuma peça atacando. Agora vamos para o exemplo do cobrir. Ó, então aqui a gente observa que a dama branca está ameaçando o rei negro. Ó. A dama branca está atacando o rei negro. Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu movimentar o meu rei, eu vou colocar a minha dama negra aqui na frente, interceptando o cheque da dama branca. Ou seja, fechando o cheque da dama branca. E como a dama não pode saltar e capturar o rei aqui, porque a única peça que salta é o cavalo, né, o máximo que ela vai poder agora é capturar a dama, e não o rei. Né? Então a gente pode imaginar aqui, se a dama agora captura essa dama, agora depois será a vez do rei negro, e como está encostado, o rei negro também captura ela, e aí é uma troca aqui, né? Mas isso aí a gente está analisando um pouco mais para frente. Então, ó, uma cobertura nada mais é do que fechar aqui o cheque. Ó. Então eu estava dando cheque, eu entro na frente aqui para cobrir o cheque. E finalmente a captura. Né?
Então a captura seria o seguinte, ó, observe que a torre branca está atacando o rei negro. Então a torre branca está atacando agora o rei negro, né? O rei negro aqui. Como que eu saio dessa posição? Eu saio capturando essa torre com o meu cavalo aqui, ó. Então agora o meu cavalo, como ele está formando um L, ó, 1, 2 e vira, ele pode capturar a torre. Quando ele captura a torre, automaticamente a torre some do jogo e acaba o cheque. Então as pretas capturaram a torre branca com seu cavalo e salvam o rei negro, né? Bom, e aqui, gente, então finaliza a primeira apostila, a apostila básica, né? A apostila módulo do peão. É isso.